Olá, seja muito bem-vindo à continuação da nossa aula sobre ciclo orçamentário. Vimos até aqui a fase da execução e começamos a discutir justamente a fase da discussão do orçamento público. Até aqui nós vimos os principais requisitos para as emendas parlamentares e nesse ponto entraremos em uma questão que merece extrema atenção. São as chamadas emendas impositivas. Vem comigo para o slide. Essas chamadas emendas impositivas ou orçamento impositivo constituem uma série de regras válidas a princípio para a União, mas que podem ser estendidas a estados e municípios, seja mediante alteração na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica Municipal. Em síntese, elas tratam de percentuais da receita prevista no orçamento ou da receita corrente líquida do ano anterior, que serão utilizados como referência para que as emendas apresentadas pelos parlamentares sejam efetivamente executadas pelo Poder Executivo. Essa é a linha geral das chamadas emendas impositivas, vincular o comportamento do Executivo à execução de dotações ou de créditos inseridos no projeto de lei orçamentária anual pelo Poder Legislativo. No âmbito federal e no âmbito de alguns estados, essas emendas parlamentares podem ser individuais, de bancadas, de comissão ou do próprio relator do projeto de orçamento público, do chamado PLOA, Projeto de Lei Orçamentária Anual. E a razão de ser dessa impositividade das emendas parlamentares diz respeito à necessidade de reforçar o papel do parlamento e de reduzir essa necessidade de barganhas. Pessoal, a gente sabe que o orçamento público, justamente por ele fixar recursos, ele estava sendo e ainda é utilizado como enorme fonte de barganha entre os poderes. Parlamentares que solicitam ao Poder Executivo, por exemplo, a execução de uma emenda que ele colocou no projeto de lei orçamentária anual, a liberação de recursos para que a sua emenda seja executada. Em contrapartida, o Executivo vincula a liberação dos recursos a um voto em determinado projeto de lei em tramitação no âmbito do Poder Legislativo. E é justamente para evitar que essas barganhas tomem proporção que extrapolem o aceitável pela boa política, é que vieram as chamadas emendas parlamentares impositivas. Mais do que isso, essas emendas visam a reforçar o papel do Poder Legislativo enquanto órgão dos representantes do povo. É interessante notar, por outro lado, que as emendas parlamentares possuem limites, principalmente as chamadas emendas impositivas. Além de todos aqueles que nós vimos, de todas as condicionantes que nós já trabalhamos, as chamadas emendas impositivas possuem limites fixados pela Constituição Federal. Caso o município ou o estado venham a adotar esse sistema também, eles poderão fixar esses limites, seja na Constituição Estadual, seja na Lei Orgânica Municipal. Vamos ver o contexto da União, que serve de modelo para estados e municípios, caso eles pretendam adotar essa sistemática. A Emenda Constitucional 86 de 2015 instituiu as emendas impositivas individuais. Vale lembrar, né? Nós temos as emendas de bancada, de relator e de comissão. A Emenda Constitucional 86 de 2015 tratou da impositividade apenas das emendas individuais. E ele estabeleceu dois limites. Um limite para aprovação e um limite para execução dessas emendas. O limite para aprovação das emendas está relacionado a qual que será o montante de recursos que o Poder Legislativo poderá movimentar no âmbito do projeto de lei orçamentária anual. E aqui o que foi fixado é que esse limite de aprovação das emendas é de 1,2% da receita corrente líquida prevista naquele projeto.
sendo que metade dessa porcentagem será recurso de livre alocação e a outra metade será específica para ações e serviços públicos de saúde, não sendo possível, em qualquer das hipóteses, direcionar recursos para o pagamento de pessoal. Ou seja, o Legislativo tem até 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto para apresentar emendas parlamentares. Metade desses recursos é de livre utilização, o Legislativo pode colocar em quaisquer funções de governo, respeitados, obviamente, os requisitos que nós já trabalhamos, não pode anular dotação decorrente de custeio, não pode conceder valores para obras que não tiveram projetos aprovados, e a outra metade exclusivamente para ações e serviços públicos de saúde. O interessante é que esse limite de 1,2% é considerado um limite máximo de alteração do orçamento público. Esse é um limite, portanto, um teto para alteração do projeto de lei orçamentária anual. Acontece que, além desse limite de aprovação, temos o que talvez seja mais importante, o chamado limite de execução das emendas parlamentares. Nesse caso, o Executivo fica obrigado a executar um percentual das emendas parlamentares que foram aprovadas no âmbito do Congresso Nacional ou no âmbito do Poder Legislativo correspondente, Câmara Municipal ou Assembleia Legislativa. Vamos conferir, então, qual é esse limite de aprovação das emendas parlamentares, ou melhor dizendo, qual é o limite de execução das emendas parlamentares. Vamos lá. Vem comigo no slide. O limite de execução das emendas parlamentares individuais, ele está relacionado à obrigatoriedade do Executivo efetivamente destinar 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior para essas emendas individuais. Isso quer dizer o seguinte: tomando como base a receita corrente líquida do ano anterior, o Executivo fica obrigado a executar 1,2% desse montante referente a emendas individuais aprovadas pelo Parlamento. É interessante que o limite de aprovação ele toma como base a RCL prevista. Já o limite de execução diz respeito à RCL realizada no ano anterior. Receita efetivamente arrecadada no ano anterior serve de base para execução dessas emendas parlamentares no exercício subsequente. Outro ponto interessante ser destacado é que, se o destinatário da emenda parlamentar for um município ou um estado, vamos supor que um parlamentar destina recursos para um município, vamos supor para a construção de um hospital. O parlamentar destinou parcela de recursos para a construção de um hospital municipal. Um deputado federal, por exemplo, destinou R$1.000, R$1 milhão que seja, para aquisição de medicamentos, enfim, para uma despesa de custeio de um hospital municipal. Nesse caso, esse valor que o município recebeu a título de emendas parlamentares não irá compor a sua receita corrente líquida. Caso contrário, ele representaria um aumento da receita e deslocaria os eventuais indicadores da RCL, como despesa de pessoal, dívida e por aí vai. Além disso, um outro ponto interessante de ser destacado é que a transferência de recursos por meio de emendas parlamentares independem da adimplência do receptor, do destinatário daqueles recursos. Se ele, por exemplo, não puder receber transferências voluntárias por estar impedido, em decorrência, vamos supor, de não ter prestado contas de um convênio, ainda assim, aquele município, aquela entidade, poderá receber recursos frutos de emendas parlamentares. Que fique claro, então, temos um limite de aprovação, que é de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto. E temos um limite de execução, nesse caso é um limite mínimo, muito cuidado, aprovação um limite máximo, limite de execução um limite mínimo para a impositividade de 1,2% da receita corrente líquida
efetivamente arrecadada no exercício anterior. Mas ainda há mais regras no que diz respeito à impositividade das emendas parlamentares. Vamos conferir. A Emenda Constitucional 86 de 2015, portanto, instituiu as emendas impositivas individuais. A Emenda Constitucional 105 de 2019 destrinchou as modalidades de emendas impositivas individuais, criando assim, por exemplo, a transferência especial e a transferência com finalidade definida. Essa chamada transferência especial, ela nada mais é do que um recurso direcionado a estados e municípios sem que tenha um objeto definido. É simplesmente um aumento da receita de estados e municípios por meio de emenda parlamentar. Exatamente por isso não há necessidade da celebração de convênio para que um estado ou um município receba essa transferência especial. Vale ficar atento que essas duas hipóteses são possíveis apenas no âmbito das emendas impositivas individuais, hein? Uma outra característica da transferência especial é que ela efetivamente deve ser aplicada em uma área finalística do beneficiário da política pública, ou seja, um estado, por exemplo, que receba recursos por meio de transferência especial, emendas impositivas, vamos supor que esse recurso seja destinado à educação. Deve ser destinado esse recurso a uma área finalística da educação do Estado, no caso, o ensino médio ou o ensino fundamental, mas não ao ensino superior, que não é uma área finalística do Estado. E, finalmente, como limite à transferência especial, a Constituição previu um mínimo de 70% desses recursos a serem aplicados em despesas de capital. Nós estamos tratando aqui de investimentos, de aquisição de terrenos, de aquisição de materiais permanentes e não apenas de custeio da máquina pública. Essas são as principais regras da transferência especial. Já a transferência com finalidade definida, essa vai seguir todos os parâmetros que já existiam até então. Em primeiro lugar, ela dependerá de convênio e a sua aplicação se dará não numa área de competência do beneficiário, mas numa área de competência da própria União Federal, numa área que a União deve atuar de forma prioritária. E assim, o Estado irá, ou o beneficiário, melhor dizendo, irá receber esses recursos e aplicá-los conforme o convênio celebrado com a União Federal, no caso das emendas ou das transferências com finalidade definida. Fica aí o alerta para essas duas modalidades relativamente recentes de emendas parlamentares: transferência especial e transferência com finalidade definida. Vamos lá que nós temos ainda mais assuntos no que diz respeito à impositividade das emendas. Elas não poderão ser direcionadas a estados e municípios, como regra, embora esse seja um ponto de imensa discussão. Na verdade, e aí corrigindo o que eu acabei de dizer, elas efetivamente são direcionadas a estados e municípios. O que elas não poderão ter como objeto ou como sujeito passivo são pessoas jurídicas que não correspondam a estados e municípios, como é o caso de uma associação, por exemplo. A transferência especial e a transferência com finalidade definida são direcionadas a estados e municípios. Elas não vão integrar a receita para fins de repartição de receitas, nem os limites de pessoal e dívida, e elas não podem ser usadas para pagamento de pessoal e nem para o pagamento da dívida pública. Reforçando, então, as regras das transferências especiais e com finalidade definida, é o direcionamento para estados e municípios, o fato delas não integrarem a receita para fins de limite de pessoal e dívida, e a impossibilidade, obviamente, como decorrência desse primeiro fato, de utilizá-las para o pagamento de pessoal e de dívida. Outro ponto que chama atenção é que a Emenda Constitucional número 100 de 2019 criou uma outra modalidade de emenda parlamentar impositiva. Nesse caso, a impositividade saiu das emendas individuais e atingiu as emendas de bancadas também.
Quanto aos limites, eles seguem uma regra parecida com as emendas individuais, com alguns destaques. Primeiro, o limite de aprovação não existe para as emendas de bancada, diferentemente do que acontece com as emendas individuais. Nesse caso, o limite de aprovação ele está diretamente relacionado ao valor que é alocado ao fundo eleitoral. Quanto mais recursos ao fundo eleitoral, menos recursos para emendas de bancada. Quanto menos recursos para o fundo eleitoral, mais recursos disponíveis para as emendas de bancada. Já no que diz respeito ao limite de execução, estamos diante de 1% da RCL do ano anterior. Vale lembrar que no que diz respeito às emendas impositivas individuais, esse limite é de 1,2% da RCL realizada no ano anterior. Um ponto interessante no que diz respeito às emendas de bancada é que caso haja um investimento plurianual, por exemplo, uma obra de grande porte, a bancada estadual no Congresso Nacional deverá destinar novas emendas todos os anos até a conclusão daquele empreendimento. Isso quer dizer que não basta eu destinar o primeiro aporte para a execução da obra e não destinar mais, caso eu venha a ser um parlamentar. Não é possível. O investimento plurianual deve receber novas emendas obrigatoriamente até a sua conclusão. Já tratamos aqui do limite de aprovação e do limite de execução também. Cabe apenas um alerta no que diz respeito ao limite de execução. Ainda que ele venha a ser um limite mínimo que o Executivo está obrigado a executar, é possível, ou melhor dizendo, caso ele ultrapasse esse limite mínimo, a execução não será obrigatória. Ou seja, o limite de execução ele é mínimo para a impositividade, para a obrigatoriedade. O Executivo deve cumprir esse limite. Uma vez ultrapassado, as emendas perdem o seu caráter impositivo. Ainda assim, é importante a gente fazer uma outra ressalva no que diz respeito aos dias atuais, principalmente porque o novo regime fiscal no âmbito da União acabou trazendo algumas diferenças quanto a esses limites que eu já tratei, que já estabeleci com vocês. Ou seja, nos dias atuais, considerando o chamado teto de gastos, os limites estão modificados no âmbito da União. É possível que estados e municípios estabeleçam, como já dito, percentuais próprios na sua Constituição Estadual ou na sua Lei Orgânica Municipal. Mas no âmbito da União, aqueles percentuais que já tratamos estão momentaneamente modificados. Vamos tentar entender por que disso. Bom, tanto o limite de aprovação quanto o percentual de execução obrigatória durante o chamado novo regime fiscal, que vai viger aí até 2036, serão calculados tomando como base o montante de execução obrigatória de 2017 e dos anos subsequentes corrigidos pelo IPCA. Eu vou pegar quanto foi executado em 2017 e a cada ano eu corrijo o valor pelo IPCA. Lembrando que essa forma de cálculo é aplicada apenas durante a vigência do novo regime fiscal, que foi inserido pela Emenda Constitucional 95 de 2016, e tem como destinatário tão somente a União Federal. A gente passa então à nossa terceira fase do ciclo orçamentário. Estamos falando aqui da fase de execução do orçamento. A fase de execução do orçamento, ela é a fase em que as receitas serão arrecadadas e que as despesas fixadas serão efetivamente realizadas, seguindo o ciclo empenho, liquidação e pagamento. É nessa fase cujo poder executivo exerce a grande maioria dos atos, mas também os órgãos independentes acabam realizando a sua parcela no âmbito de sua competência, em que há a arrecadação da receita e a realização da despesa. Logo no início da execução, existem alguns marcos a serem respeitados. Por exemplo, imediatamente após a publicação da LOA, o Executivo deve publicar o chamado quadro de cotas trimestrais, ou seja, quanto cada poder receberá, o órgão receberá trimestralmente ao longo do exercício financeiro. 30 dias após a publicação da LOA, o Executivo estabelecerá a programação financeira
e o chamado cronograma de execução mensal de desembolso. E, finalmente, a cada 2 meses é publicado o relatório resumido da execução orçamentária e a cada 4 meses também é publicado o chamado relatório de gestão fiscal. Vale lembrar que o relatório de gestão fiscal também pode ser publicado a cada 6 meses. Isso é, em municípios com uma menor, com população inferior a determinado montante, é possível a publicação semestral do relatório de gestão fiscal, mas isso é assunto para mais adiante. Um outro ponto que vale a pena a gente ressaltar no âmbito da gestão fiscal e da execução do orçamento público diz respeito ao recebimento dos duodécimos dos poderes até o dia 20 de cada mês. É dever do Executivo, sob pena de crime de responsabilidade, repassar os duodécimos até o dia 20 de cada mês. Essas são as regras iniciais da execução orçamentária. Mas é possível, ainda assim, que ao longo da execução nós tenhamos fatos que venham a alterar o comportamento do orçamento público. E esses fatos, eles estão relacionados a mudanças de prioridades da administração e a necessidade de recursos financeiros para novas despesas ou para despesas que foram dotadas em valores inferiores na minha lei orçamentária anual. Chegou a hora, então, da gente estudar as alterações do orçamento que podem ocorrer durante a execução orçamentária. Vamos verificar aqui no slide quais são essas principais formas de alteração do orçamento. A pergunta que a gente faz inicialmente é o que justifica alterar um orçamento durante a execução. Eu elenquei 4 pontos aqui. Primeiro deles, a necessidade de mais recursos para ações que já vêm sendo desenvolvidas, a destinação de recursos para ações que não foram previstas originalmente e a realização de despesas ou o aporte de recursos para atender fatos urgentes decorrentes, por exemplo, de calamidade. Existe ainda um 4º ponto que pode justificar a alteração do orçamento, que é a mudança de prioridades da administração. No que diz respeito à necessidade de mais recursos para uma despesa já prevista, ou caso eu esteja tratando de uma despesa que eu esqueci de prever no meu orçamento, nesse caso nós estamos diante do crédito adicional. Tal como estamos diante desse crédito adicional quando tratamos de despesas imprevistas e urgentes decorrentes de calamidade. Nesse caso, o mecanismo a ser utilizado para alterar o orçamento público é o chamado crédito adicional, quando há necessidade de recursos financeiros para a realização de despesas novas ou insuficientemente dotadas no meu orçamento. Por outro lado, se eu estiver diante de uma mudança de prioridade da administração, o instrumento tecnicamente adequado não será o crédito adicional, mas sim a realocação orçamentária. Esse sim será um meio para alterar o meu orçamento como fruto de uma mudança de prioridade e não como fruto de uma necessidade de busca de recursos financeiros. Vamos aqui então começar a detalhar os créditos adicionais. Vale lembrar, os créditos adicionais eles podem ser de 3 ordens: suplementar, especial e extraordinário. Os créditos suplementares, eles existem para reforçar uma dotação que já existe no meu orçamento. Eles devem ser autorizados previamente por lei, sendo que essa lei pode ser a própria lei orçamentária anual. Vale lembrar que o crédito suplementar ele constitui exceção ao chamado princípio da exclusividade. É preciso, então, de autorização legislativa. Ele é aberto por decreto do chefe do Poder Executivo e ele tem vigência limitada ao exercício financeiro.
Obviamente, necessita também o crédito suplementar de ter uma fonte de recursos muito bem indicada no ato de autorização e no ato de abertura. Vamos dar um exemplo para a gente compreender o que vem a ser esse reforço de dotação já existente. Imagina que existiu uma dotação para a construção de uma escola no valor de R$100 mil. Só que ao longo do ano, se viu que novas obras foram necessárias no valor de R$20 mil. O que o executivo vai fazer então? Vai pedir um crédito suplementar no valor de R$20 mil. A fonte de recurso nós veremos depois, e aí teremos o processo de autorização pelo Poder Legislativo e de efetiva abertura por meio de decreto, aumentando então a dotação inicial da escola de 100 mil para 120 mil. Vamos conferir agora o chamado crédito especial, uma modalidade de crédito adicional destinada exclusivamente para despesas que não foram previstas no orçamento. Vamos lembrar, o crédito suplementar é para despesas que já constavam, mas em valor inferior. No caso do crédito especial, nós estamos diante de despesas que sequer constam no orçamento. Vamos conferir aqui no slide o que vem a ser o chamado crédito especial. O crédito especial, então, ele vem reforçar despesas sem dotação ou sequer previstas no meu orçamento. Ele também deve ser autorizado por lei, mas cuidado, nesse caso essa lei não pode ser a LOA. A LOA só pode conter autorização para crédito suplementar. Ele deve ser aberto por decreto e sua vigência também não é limitada ao exercício financeiro. Ele pode ser reaberto caso ele tenha sido autorizado nos últimos 4 meses do exercício. Ele é reaberto pelo seu saldo no exercício subsequente. Também aqui há necessidade de indicar a fonte de recursos. Um exemplo de crédito especial. Imagina que eu esqueci de colocar na minha lei orçamentária para o exercício de 2020, por exemplo, a construção de uma ponte no valor de R$70 mil. Nesse caso, como o crédito especial não pode ter a sua autorização na LOA, eu tenho que pedir, enquanto chefe do Poder Executivo, pedir ao Legislativo que autorize esse crédito especial e crie o crédito no meu orçamento, no valor de R$70 mil. Posteriormente, uma vez autorizado, será feita a abertura desse crédito por meio de decreto. A distinção, portanto, entre crédito suplementar e crédito especial é que o crédito suplementar ele busca reforçar uma dotação já existente. Já o crédito especial, ele busca criar uma dotação que não constava no orçamento público. Vamos então ao nosso último tipo de crédito adicional. Eu estou falando aqui de um crédito extremamente utilizado durante a pandemia, o chamado crédito extraordinário, voltado para despesas de caráter urgente e imprevistas. Diferentemente de tudo que nós tratamos no crédito suplementar e no crédito especial, o crédito extraordinário possui regras próprias, muito bem definidas para situações excepcionais. Vejamos aqui no slide quais são essas regras do crédito extraordinário. Primeiramente, ele é destinado às despesas urgentes, imprevisíveis, decorrentes de guerra, calamidade ou comoção. É o caso, por exemplo, da pandemia. Não há necessidade de autorização legislativa prévia no caso do crédito extraordinário. O que vai acontecer aqui é que o crédito vai ser aberto ou por medida provisória ou por decreto, com a imediata comunicação ao Poder Legislativo. E a sua vigência não estará limitada ao exercício financeiro, tal como o crédito especial. Ele pode ser reaberto no exercício subsequente, caso a autorização tenha sido dada nos últimos 4 meses do exercício. É desnecessário indicar a fonte de recursos, já que ele se trata de um crédito voltado para situações urgentes, como é o caso da calamidade. Um exemplo para a gente entender é o caso da pandemia. É necessário, por exemplo, importar a vacina que foi fabricada e aprovada. E o valor dessa vacina é da ordem de R$100 milhões. Não dá para esperar, portanto, que o Legislativo aprove, autorize o crédito, o Executivo venha abrir depois por decreto ou medida provisória. Não. Nesse caso, há uma abertura automática por decreto ou medida provisória e com a imediata comunicação ao Legislativo.
Com isso, a gente fecha a parte de modalidades de alteração do orçamento. Ficou faltando a gente tratar das fontes de recursos que vão suportar esses créditos. Isso será objeto da nossa próxima aula, juntamente com a última fase do ciclo orçamentário, o chamado controle. Um grande abraço para você e até a próxima!